Olá, meus amados, paz do Senhor. E hoje eu queria trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. Espero muito que venha edificar a sua fé, que venha edificar muito o seu espírito, amém? E a palavra está em João 14, no versículo 16. E eu rogarei ao Pai, Jesus fala, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, para sempre. Então Jesus nos faz uma promessa que enviaria o Consolador para estarmos conosco nessa terra depois que ele subisse ao céu. Então, depois que Jesus voltou da ressurreição, ele falou que em poucos dias, o Espírito Santo desceria sobre o povo dele, sobre os apóstolos do povo dele. Então, até hoje, o Espírito Santo está conosco, nessa terra. E Jesus sabe o como é viver nessa terra, Jesus sabe as aflições que passamos, Jesus sabe tudo que a gente passa nessa terra. E tem tanta gente cansada, mesmo na caminhada, mesmo dizendo eu sou cristão, muitas pessoas se sentem cansadas, desanimadas, sem saber mais o que fazer. E hoje eu quero falar para você que temos um Consolador, temos um Espírito Santo que peleja a nossa causa. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, eu não sei como é que está a situação dela hoje, mas eu quero lhe dizer, existe um Deus perfeito. Por mais que você se encontre nessa prova dolorida, doída, cansada, que você fala, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Eu estou muito cansada, tá difícil eu continuar, tá difícil eu crer, Senhor, tem misericórdia. Deus, ele fala para você hoje, o meu Espírito está sobre vós, se você clamar, se você me servir de todo o coração, meu Espírito está sobre vós. Eu morri na cruz por você, o Senhor fala, porque você temes, porque você se entristece tanto. Entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor, que o teu Pai que está em secreto te recompensará publicamente. Assim te diz o Senhor, assim te diz o Senhor, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existem coisas na nossa vida que temos que passar, não temos para onde correr, temos que passar. E futuramente a gente vai agradecer a Deus por ter passado por aquilo, porque aquilo foi usado para nos forjar. Aquilo foi usado para fortalecer a nossa fé. Aquilo foi usado para fazer com que a gente se chegasse mais a Deus. Sabe? Hoje a gente passa por tantas aflições, mas essas aflições não é para nos matar, não é para nos desanimar, e sim para nos fortalecer. Mas para isso você tem que estar firme na rocha, que é Jesus. Você tem que estar colado nele dia e noite. Afasta o teu pé do pecado, aquilo que lhe faz tropeçar, tira do seu caminho para que você tenha uma caminhada, uma jornada limpa. Sim, eu sei que durante a nossa caminhada aparecem muitas provações, aparecem tentações, aparece tanta dificuldade, mas é dessa forma, a caminhada cristã é dessa forma, porque se não fosse assim, não era caminhada cristã, Como é que a gente se diz cristã se a gente não renuncia às coisas da carne, se a gente não renuncia à tentação, às coisas do mundo? Então é preciso a gente renunciar para que o Senhor venha fazer morada na nossa vida, porque Deus não tem pacto com o pecado, de jeito nenhum. Não tem, Deus não tem pacto nenhum com as trevas. Então é preciso que a gente ande em luz, É preciso que a gente tenha uma caminhada certa com o Senhor, de certo que somos pecadores, que somos falhos, mas é essa dependência em Deus que a gente precisa para continuar firme diante de todo o pecado, diante de todas as situações, entendeu? Se você vê o teu pecado, se você vê o pecado por um caminho, vai por outro. Então é isso, gente, tem que se afastar do mal. Tem pessoas que falam que é cristãs, mas não buscam ao Senhor conforme é para buscar, Não buscam ao Senhor conforme é para buscar. Não se santificam, não jejua, não se purifica.
tem que haver, gente, consagração para buscar Deus, para ouvir a voz de Deus. É preciso se afastar-se de tudo aquilo que atrapalha a sua intimidade com Deus. Para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente tem que estar em constância com o Senhor. Não tem como você ouvir a voz de uma pessoa e se essa pessoa está lá longe, do outro lado da cidade ou do outro lado da rua, essa pessoa vai falar e você vai ouvir? Não, porque vocês estão distantes, né? Isso é a mesma coisa com Deus. Se você estiver ligada com Deus, conectada, você vai conseguir ouvir a voz dele, né? E vai conseguir andar, né? Em espírito e em verdade, né? Porque esses são os planos de Deus para a nossa vida, uma vida de paz, né? Uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, é o que o Senhor tem para nós, né? Então é isso, minha gente, afaste-se daquilo que te leva a pecar. Mas quais são as coisas que nos levam a pecar? Gente, passar o tempo inteiro sem buscar Deus. Você acorda, você não ora, você não lê a Bíblia, né? Você não tem uma vida de santificação, né? O que lhe leva a se afastar-se de Deus é ficar o tempo inteiro em celular, mexendo em rede social. Você tá o tempo inteiro ouvindo as músicas seculares, as músicas mundanas. Você tá o tempo inteiro com palavrão na sua boca. Gente, o Espírito, vocês têm que entender que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Somos um templo. E você acha que o Espírito Santo não vê tudo que você vê? Tudo que você vê, o Espírito Santo vê. Tudo que você ouve, o Espírito Santo ouve, né? Por quê? Porque ele está dentro de você. E ele, como eu falei, ele não tem pacto nenhum com as trevas. E a partir do momento que você escolhe servir a sua carne, começar a xingar, começar a ouvir músicas mundanas, ficar o tempo inteiro em celular, em rede social, vendo coisas ilícitas em celular, você acha que o Espírito Santo vai ficar ali, ouvindo, observando tudo que você está vendo e ficar ali parado? Não, ele simplesmente se retira, porque aquilo ali não é lugar para ele. O lugar do Senhor é terra de santidade. Se você não tiver santificação, se você não andar em renúncias, o Espírito Santo ele não vem, você não consegue ouvir a voz dele, você sempre vai ficar fraca, cansada, desanimada, depressiva, doente emocionalmente, porque você não renuncia às coisas da carne, né? E se você colher para a carne, se você plantar coisas da carne, você vai colher coisas da carne, né? Que são morte espiritual. Então, se você plantar coisas para o Espírito, você vai plantar vida, né? Porque o Espírito Santo, ele é vida. Então, a gente tem que se atentar muito a isso, amém? Espero muito que essa palavra tenha edificado muito a sua fé. Espero muito que essa palavra tenha edificado a sua vida. Em nome de Jesus. E que você venha observar o que você tem feito para servir a Deus. Que você venha observar as coisas que tem te afastado do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toca, Senhor, na vida da pessoa que está vendo, meu Pai, esse vídeo. Alcança, Senhor, todos os corações e leva, Senhor, sobre ela a tua paz. Leva sobre elas, meu Pai, o teu avivamento, o teu fortalecimento, meu Pai. Que através, meu Pai, dessa oração, Senhor, venha tocar e venha limpar todos os corações que se encontram doentes, amargos e cansados. Que o Senhor venha revigorar, meu Pai, essas forças, meu Pai. Que o Senhor venha levar, meu Pai, a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia, o teu favor, meu Senhor. Que o Senhor venha renovar e fortalecer a cada coração, a cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, meus amados. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!